combinatória. Hoje é a última aula a respeito desse assunto. Nós vamos fechar hoje o último tópico, que é combinação simples e com repetição. Então, vamos lá. Boa aula para nós. E espero de verdade que eu esteja ajudando vocês em alguma coisa. Combinação. As combinações simples podem ser consideradas um tipo particular de arranjo simples. Então, lembrem lá quando a gente viu o arranjo simples. O que eram os arranjos? Eles eram permutações, né, ou seja, agrupamentos em que a ordem dos elementos fazia diferença. Portanto, os agrupamentos formados nos arranjos são diferenciados pela ordem e pela natureza dos elementos. Já nas combinações, esses arranjos são diferenciados apenas pela natureza de seus elementos, ou seja, a ordem dos elementos é desconsiderada. Então, a coisa mais importante para a gente compreender o que é a combinação é lembrar que a ordem dos elementos ela é totalmente desprezível aqui na combinação, nós não vamos considerar. Ou seja, dentro de combinações, se eu tiver agrupamentos, por exemplo, o agrupamento ABC e o agrupamento BCA, eu vou ter o mesmo agrupamento. Eles não vão ser agrupamentos diferentes, como no arranjo. No arranjo, se eu tiver ABC, BCA, CBA, eles são todos agrupamentos diferentes. Agora, na combinação, a ordem dos elementos, ou seja, como eu vou organizar esses elementos dentro do agrupamento, ela não importa. Se tiver os mesmos elementos, então é o mesmo agrupamento. Ele só vai ser diferente se os elementos forem distintos. Essa aqui é a fórmula da combinação. O N e o P, eles continuam significando as mesmas coisas. Então, N é igual ao número de elementos do conjunto e P é um número natural menor ou igual a N, que representa a quantidade de elementos por agrupamento. Então, é a mesma coisa que significava nos arranjos, significa aqui nas combinações. Vamos para o nosso primeiro exemplo, então. Em um curso de língua estrangeira, estudam 30 alunos. O coordenador do curso quer formar um grupo com 3 alunos para realizar o intercâmbio em outro país. Quantas possíveis equipes podem ser formadas? Então, vamos analisar aqui primeiro nesse problema o que é o nosso P e o que é o nosso N, que são os elementos que a gente precisa para aplicar na fórmula. Então, o nosso N a gente sabe que é o número total. Então, se no curso de língua estrangeira tem 30 alunos, então o total de alunos vai ser o nosso N. O conjunto aqui, no caso, é os alunos. Então, os 30 alunos, 30 elementos dentro desse conjunto, vai ser o nosso N. E o coordenador do curso quer agrupar de 3 em 3. Portanto, o nosso P vai ser 3. Vou pôr a fórmula aqui do lado para ficar mais fácil para a gente visualizar. Agora, eu vou aplicar essas informações que eu tive aqui na fórmula. Mas antes, queria falar uma coisa para vocês também. Uma coisa que é importante a gente reparar aqui nessa questão. Por exemplo, vamos dar nome aí para 3 desses alunos dentre esses 30. Vamos supor que nós temos o João, a Maria e o Miguel. Se eu fizer uma equipe com João, Maria e Miguel e uma equipe com Maria, Miguel e João, não vai ser a mesma equipe? Então, a ordem que eu colocar esses alunos aqui em equipes não vai fazer diferença. Se eu tiver os mesmos elementos, vai ser mesmo agrupamento, a mesma equipe. Portanto, é isso que caracteriza essa questão como uma combinação e não como um arranjo. Porque se a ordem fizesse diferença, aí sim. Mas, como a ordem não faz diferença, então é uma combinação. Isso é muito importante a gente saber diferenciar quando é arranjo e quando é combinação, porque as questões às vezes podem ser um pouco parecidas. Então, sempre que a ordem não fizer diferença, vai ser combinação. Se a ordem fizer diferença, vai ser arranjo. Aí ele pergunta aqui quantas possíveis equipes podem ser formadas. Então, como a gente já identificou aqui o nosso N e o nosso P, a gente só precisa aplicar isso aqui na fórmula. Então, onde tem N eu vou colocar 30, onde tem P eu vou colocar 3. Então, colocando isso, fica dessa forma, eu só substituí aqui na fórmula. Então, a combinação de 30 para 3 é igual a 30 fatorial sobre 3 fatorial, 30 menos 3 fatorial. Agora, nós vamos desenvolver isso aqui, que é super simples também.
30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Não preciso desenvolver isso aqui tudo, como eu já havia explicado numa outra aula. E o 3 fatorial e o 27 fatorial, porque 30 menos 3, né, é 27. Se eu tenho a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, eu posso cortar. Logo, eu tenho que 30 vezes 29 vezes 28 vai dar 24.360. E 3 fatorial é igual a 6. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Logo, 24.360 dividido por 6 é igual a 4.060 possíveis equipes que podem ser formadas para esse intercâmbio nessa turma de língua estrangeira de 30 alunos. Então, esse foi nosso primeiro exemplo. Espero que vocês estejam acompanhando até aqui, porque o nosso segundo exemplo já vai ser um pouquinho mais complexo. Exemplo 2. Numa reunião com 7 rapazes e 6 moças, quantas comissões podemos formar com 3 rapazes e 4 moças? Ok. Uma coisa muito importante que nós temos que analisar aqui é que lembra lá na definição que eu falei para vocês que nas combinações elas são definidas apenas elas são divididas, vamos dizer assim, apenas pela natureza dos seus elementos. Então, aqui nós temos duas naturezas de elementos. Nós temos rapazes e nós temos moças. São elementos diferentes. Eu não posso agrupar com elementos diferentes. Porque isso aqui nessa questão, isso faz diferença. É importante isso nessa questão, porque ele deixa bem claro que as comissões têm que ter 3 rapazes e 4 moças, então eu não posso ir agrupando tudo junto, eu preciso diferenciar esses dois elementos, essas duas naturezas de elementos. Portanto, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que agrupar separadamente. Então, primeiro, se ele quer 3 rapazes nessas comissões e eu tenho 7, então eu vou fazer a combinação de 7 para 3. E aí ele tem 6 moças e ele quer 4 em cada comissão. Então tem que fazer a combinação de 6 para 4. Então eu vou fazer essas combinações separadamente. E o meu resultado vai ser o produto entre essas combinações. Ou seja, eu vou ter que multiplicar essas combinações aí no final, depois que eu já tiver feito elas separadamente. Então, a solução é o produto entre combinação de 7 para 3 e combinação de 6 para 4. Então, vamos resolver isso aqui separadamente. Combinação de 7 para 3, aplicando aqui na fórmula, fica 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, desenvolvendo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 7 menos 3 é 4, o 3 eu só preciso repetir, tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo. Eu posso cortar, 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210, e 3 fatorial é 6, 210 dividido por 6, 35. Então, eu tenho aqui os possíveis agrupamentos com os rapazes. Agora, vamos fazer com as moças. Então, eu vou ter aqui combinação de 6 para 4, aplicando na fórmula 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4 é 2, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4, eu posso cortar aqui o que está igual, perdão, estava pulando aqui uma etapa. 6 vezes 5 é 30, e 2 fatorial é 2, então 30 dividido por 2, que é igual a 15. Agora que eu já tenho os resultados aqui separadamente, eu só preciso multiplicar eles. 35 vezes 15, que é igual a 525 comissões. Então, nós podemos organizar aí esses 7 rapazes e 6 moças em 525 comissões diferentes, tendo cada uma 3 rapazes e 4 moças. Esse tipo de questão é um tipo de questão que cai bastante no Enem e nos vestibulares, justamente por ser uma questão que tem a combinação, mas que é um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de raciocínio mesmo. Então, essas questões, como vocês podem ver, o desenvolvimento não é difícil, não é um cálculo difícil, não é uma fórmula complicada também de se guardar. É mais uma questão mesmo de interpretação
e pegadinhas que acabam deixando muitos alunos no chinelo. Então, é questão de interpretar mesmo essas questões, ter bastante atenção na hora de ler e identificar principalmente se é arranjo, se é combinação, se é permutação. E no final dessa aula, inclusive, eu vou dar umas dicas para a gente conseguir identificar isso também nas questões. Vamos partir então para o próximo. Combinação com repetição. A combinação com repetição ela segue o mesmo princípio da combinação, só que dessa vez a gente vai ter elementos repetidos. Então, nós vamos ter que tirar essas repetições, e a forma de fazer isso é nessa fórmula aqui. O N e o P continuam significando as mesmas coisas, a diferença é que agora a gente adiciona aqui o menos 1 aqui na parte de cima. Então, fica N mais P menos 1 fatorial, P fatorial, N menos 1 fatorial. Também não é uma fórmula complicada de se guardar, nem nada. Acredito que dê para a gente ir decorando aí. Então, vamos para o primeiro exemplo utilizando essa fórmula. Supondo que você queira comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria que possui 3 sabores disponíveis: chocolate, baunilha e morango. De quantos modos diferentes você pode fazer essa compra? Então, reparem que aqui a gente quer comprar um sorvete com 4 bolas, então é o total de bolas que vai ter no nosso sorvete é 4, e a sorveteria tem 3 sabores disponíveis. Se ela tem 3 sabores disponíveis e o nosso sorvete vai ter 4 bolas, então logo eu tenho que saber que um dos sabores, pelo menos, vai se repetir. Eu posso ter uma bolinha de cada sabor, que vai ser 3 bolinhas, e uma vai ter que se repetir. Então, eu tenho que considerar essa repetição na hora de fazer as combinações. Por isso que a fórmula é um pouquinho diferente, tá? Então, nessa combinação, é possível repetir a ordem de 2 ou mais sabores, assim tratando de uma combinação com repetição. Se temos 3 sabores disponíveis e queremos uma combinação para 4 bolas, pela fórmula nós obtemos. Então, a fórmula está aqui em cima e eu vou agora apenas aplicar o que nós temos aqui. Então, nosso N é igual a 4, nosso P é igual a 3. Então, combinação com repetição de 3 para 4 vai ficar... Perdão, tá, gente? O N é igual a 3 e o P que é igual a 4. Que o nosso agrupamento vai ter 4 e o nosso número total de sabores é 3. Então, me desculpem aí pelo engano. Então, aplicando na fórmula vai ficar dessa forma. 3 mais 4 menos 1 fatorial e 4 fatorial, 3 menos 1 fatorial. 3 mais 4 é 7, menos 1 é 6, 6 fatorial, e 3 menos 1 é 2, 4 fatorial e 2 fatorial. Desenvolvendo agora isso aqui, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial. Eu tenho a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, eu posso cortar os dois. 6 vezes 5 é 30, 2 fatorial é 2, 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, nós chegamos aqui à conclusão de que 15 bolinhas podem ser 15 formas de a gente escolher aí esse sorvete. Essa próxima questão agora, é uma questão bastante complexa, é uma questão de Enem 2017, que eu achei interessante trazer, para vocês já terem uma noção de como que é interpretar essas questões de análise combinatória, essa mais específica de combinação, dentro do Enem, porque eles não vão trazer aí uma coisinha simplesinha, vocês podem ter certeza. São questões que, como eu falei, exigem muita interpretação. Então, não é uma questão que você vai resolver rapidinho, é aquelas que você vai pular e fazer no final da prova, porque elas exigem um pouco de concentração ali de tempo que você dedique a elas. Então, vamos lá para essa questão. Mas, gente, não é nada impossível, nós não podemos colocar na nossa cabeça que é impossível, e nós temos que pensar que tudo é possível, basta a gente prestar atenção, a gente focar mesmo que a gente consegue. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme na figura. Então, eu tenho aqui o caminhãozinho que transporta 10 carrinhos. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos,
para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo que essa empresa poderá produzir? Então, essa questão ela é uma questão de nível assim complexa de interpretação. Então, vamos prestar bem atenção nas informações que eles nos dão. Nós já sabemos que o total são 10 carrinhos. Então, nós temos aí 10 carrinhos no caminhão cegonha. E eles vão ser pintados por amarelo, branco, laranja e verde. Então, nós temos 4 cores. E nós sabemos também que dentro desse caminhão deve haver pelo menos um carrinho de cada cor. Então, a gente sabe que vai ter um branco, um amarelo, um verde e um laranja. Isso a gente tem certeza. Tem que ter pelo menos um de cada cor. O programa diz isso pra gente. E aí, preste atenção nessa parte. A mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Então, vamos supor que eu tenho ali dois brinquedos que vão ter as mesmas cores de carrinhos e a ordem deles vai estar diferente. Isso não gera um novo brinquedo, é a mesma combinação. Então, ele já deixa bem claro aqui pra gente que é um problema de combinação e não de arranjo, porque ele já diz aqui pra gente que a ordem não vai fazer diferença. Portanto, é uma combinação. Isso a gente já tem certeza. Então, lembrando, 10 carrinhos, 4 cores, tem que ter pelo menos um de cada cor. Então, a gente já tem certeza que vai ter um branco, um verde, um amarelo e um laranja. Vou escrever isso que a gente já viu até agora. Então, as cores estão aqui. 4 cores disponíveis, 10 carrinhos a serem colocados no brinquedo. Pelo menos um carrinho de cada cor. Então, podemos supor que existe uma quantidade amarelo, branco, laranja e verde, e mais um de cada um no mínimo. Então, a gente já sabe que tem que ter um de cada cor. Então, a gente já ocupou 4 posições ali dessas 10. Mas ainda sobraram 6. Então, ainda cabe mais um de cada cor. Então, existe pelo menos um de cada cor e mais um. Isso a gente já sabe. Representando isso matematicamente, eu posso colocar dessa forma. Então, eu tenho que o carrinho amarelo é A mais um, ou seja, um amarelo e mais um de qualquer outra cor, um carrinho branco e mais um de qualquer outra cor, um laranja e mais um verde e mais um. Isso aqui eu apenas representei matematicamente, tá? Mas é somente aquilo que a gente já havia falado. E a gente sabe que isso daqui tudo tem que terminar dando igual a 10 carrinhos. Então, vamos lá. A mais 1, mais B mais 1, mais L mais 1, mais V mais 1, que é o que a gente tinha colocado aqui anteriormente. Ó, eu peguei isso que estava aqui e eu transformei numa equação, que tem que dar igual a 10, que é somente o que a gente já tinha falado. Então, essa equação que deu igual a 10, resolvendo isso aqui, ó, primeiro eu separei as letras e juntei 1 mais 1 mais 1 mais 1, que deu 4. Depois deixei as variáveis de um lado e os números de outro. Então, eu sei que nesse brinquedo eu vou ter amarelo, mais branco, mais laranja, mais verde, e vai me sobrar ainda 6 posições. Então, isso daqui que eu fiz foi só para demonstrar que a gente já sabia que ia ter um carrinho de cada cor, portanto, 4 posições já estavam ocupadas, sobrou 6 para a gente fazer as combinações possíveis agora. Então, a gente já podia eliminar essas 4. É isso que isso aqui quer dizer. Eu só representei matematicamente, mas esse raciocínio todo a gente poderia ter feito apenas ali na lógica. Eu só quis trazer para uma coisa mais visível mesmo, para que a gente pudesse visualizar. Perceba agora que temos um cenário onde já sabemos que, ao mínimo, teremos um carrinho de cada cor, que já ocupa 4 posições no caminhão cegonha, restando apenas 6 posições. Então, é necessário
pensar que devemos organizar agora 4 carrinhos em 6 posições, considerando a repetição. Por que 4 carrinhos? Porque nós temos 4 cores, nós temos mais 4 cores para organizar nessas 6 posições, eliminando as 4 que nós já temos certeza que já foram ocupadas, uma de cada cor. Então, a gente tem 4 para 6, a gente já joga isso na fórmula. Combinação com repetição de 4 para 6 vai ficar igual 4 mais 6 menos 1 fatorial, 6 fatorial, 4 menos 1 fatorial. Isso aqui é apenas, apliquei na fórmula. Desenvolvendo, 4 mais 6 menos 1 é igual a 9. 6 fatorial apenas repetir, 4 menos 1, 3 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial e 3 fatorial apenas repetir, e o 9 desenvolvi, tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo. Então, eu corto. Cortando, eu tenho 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 504, e 3 fatorial, que é igual a 6. Logo, 504 dividido por 6, 84. Então, eu tenho 84 possíveis modelos distintos do brinquedo. Então, essa empresa poderá produzir 84 modelos distintos do brinquedo. Distintos. Porque não vai ter nenhum com a mesma combinação de cores. É isso que a gente quer dizer aqui. Essa questão, vocês viram que teve várias etapas de interpretação, mas que nós chegamos aí a um resultado. Então, eu não poderia ter simplesmente pegado lá no começo que nós tínhamos 10 carrinhos e 4 cores e simplesmente ter permutado, porque depende muito das informações que o programa te dá. Então, se ele deu aquela informação que tem que ter pelo menos um de cada cor, então, a gente já tem que se atentar a isso. Então, sempre prestar atenção aí nos enunciados das questões mesmo. Eu trouxe essa questão do Enem, que é uma questão assim, que exigia bastante interpretação, para que a gente pudesse trabalhar essa questão também. Agora, eu vou dar umas dicas para vocês de como diferenciar permutação, arranjo e combinação, que foram o que nós vimos aqui dentro de análise combinatória até agora. Primeiro, vamos lembrar aqui o que é a permutação, que é da nossa primeira aula. Então, em permutação, todos os elementos estão presentes em cada agrupamento. Então, no arranjo e na combinação, a gente tem um número total de elementos que a gente agrupa de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, enfim, de várias formas. Mas a gente nunca pega esse número total. Aqui na permutação, não. Na permutação, a gente pega todos os números. Por exemplo, nos exemplos que nós passamos na própria aula, que eu organizei para nós. Esse aqui foi um exemplo da aula de permutação. Então, vamos observar aqui esse enunciado. Precisamos organizar as pessoas A, B, C, D e E em filas. De quantas maneiras podemos fazer isso? Então, para organizar essas pessoas em fila, eu vou precisar perguntar todas elas. Então, eu não posso pegar apenas a pessoa A e B, ou eu não posso pegar a pessoa C e D. Eu tenho que organizar todas elas nessa fila. Então, há uma participação de todos os elementos em cada agrupamento, que a ordem faz diferença. A ordem aqui é que faz diferença. Então, isso aqui é uma permutação. O exemplo 2, a mesma coisa. Então, sempre que tiverem anagramas, filas, para organizar cadeiras, esse tipo de posições, que vai precisar de todos os elementos para formar os agrupamentos, então será uma permutação. Aqui na palavra italiana também, para a gente descobrir quais são os anagramas, nós precisamos permutar com todas as letras. Eu não podia pegar só a metade das letras e permutar, porque não ia dar certo, enfim. Então, sempre que nós tivermos que usar todos os elementos, vai ser uma permutação. Em arranjo, a mudança de ordem de um agrupamento gera um novo agrupamento. Então, é igual eu estava explicando aqui no começo dessa aula. Então, se eu tenho um grupo ABC, no arranjo, o grupo B, C e A vai ser diferente. Então, porque a ordem aqui faz diferença. Então, vamos ver aqui os exemplos. Então, no conjunto A, B, C e D, quantos são os arranjos simples dos elementos de I tomados 2 a 2? Então, aqui, eles são tomados de 2 a 2. Então, aqui já não vou usar todos os elementos, eu vou pegar de 2 em 2. Se eu tiver o arranjo AB
e o arranjo BA, eles vão ser diferentes. O arranjo CD e o arranjo DC, eles vão ser diferentes. Porque apesar de terem os mesmos elementos, eles vão estar em ordens diferentes. E aqui no arranjo, isso faz diferença. Isso é importante. E em combinação, a mudança de ordem dos elementos de um agrupamento não gera um novo agrupamento. Então, diferente do arranjo, na combinação, a ordem não importa. Então, se dentro de um agrupamento eu tenho A e B, qualquer outro agrupamento que eu tiver A e B também, só esses dois elementos, não importa a ordem que eles estão, vai ser o mesmo, não vai ser um agrupamento diferente. Ou seja, em combinação, cada agrupamento possui elementos distintos. Então, sempre que nós estivermos nos tratando de combinação, cada agrupamento formado pelas combinações, eles vão ter elementos diferentes. Eles nunca vão possuir elementos iguais. No arranjo, isso pode acontecer. No arranjo, eu posso ter elementos iguais em ordem diferente. E vai ser agrupamentos diferentes. Como no exemplo aqui de combinação, né? Que eu acabei de passar. Que nós vimos aqui que a ordem aqui não fazia diferença. Como no exemplo aqui das equipes. Então, sempre essa questão de divisão de equipes não vai fazer diferença. Sempre coisas assim. Vocês têm que analisar o problema mesmo, o que o problema te dá e pensar, será que se eu colocar isso aqui numa ordem diferente, eu vou gerar um novo agrupamento ou vai continuar a mesma coisa? Aqui nas equipes nós fizemos isso, né? Nós vimos lá com a Maria, o Joãozinho e o Miguel e não fez diferença. Então sempre procurem ter esse raciocínio dentro das questões. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado e boa sorte na resolução dos exercícios e até a próxima aula.